E agora deu. Ah, Ah, agora sim. tá bom, Aline? Tudo bem, Renata? Tudo jóia. Prazer conversar com você. Nossa, né? É, Prazer em falar com você. hum. Vamos começar? Oi? Vamos começar? Vamos lá. A Camila tá aí, olha o tanto de gente. Tá chegando. É, isso aí. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa de hoje. Cheio de gente conhecida entrando. É, que bom. Ah, gente, até coraçãozinho. É, Então vamos começar, que nós temos uma hora só, né, Aline? isso Para aí. Vamos lá. conversar muita coisa. É um assunto bem vasto. Vamos tentar resumir, né? Então vamos lá. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Aline Dias. Eu tenho um projeto aí há algum tempo, chamado Tutoria Clássica, né? Que é até o perfil desse Instagram, que vocês estão conectados. Eu sou mãe de uma garota chamada Elisa, tem 1 ano e 10 meses. Né? Eu não entrei ainda nos estudos formais, mas me considero já uma mãe homeschooling. Certamente. E antes mesmo de me casar, né, eu já me envolvi assim, nesse universo e me apaixonei. E assim, tive convicção, né, de que era aquilo mesmo que eu queria. E já tem cerca de 10 anos que eu sou formada em História também, dou aulas, né, já dei aulas na rede privada, dou aula na rede pública, enfrento muitos desafios, né, e quero até compartilhar, né, algumas coisas que eu tenho visto, né, durante esses anos aí de caminhada, em relação à disciplina, né. E sou casada já há 4 anos e estamos aí, né? Na luta Pois é. diária para tentar aí educar, né, nossos filhos, essa geração que enfrenta tantos desafios, né? Verdade. Verdade. Vou me apresentar então para quem não me conhece. Meu Isso. nome é Renata, sou mãe homeschooler também. Tem 5 anos que estamos fazendo homeschooling. Estamos entrando no nosso sexto ano. Eu tenho 4 filhos. Tenho dois, vão fazer 17. Aí eu já falo que tem 17, porque eles estão ansiosos para que isso ocorra. É. Uma filha de 14 e uma neném também, nem tão mais, de 2 anos e meio. E eu acho que essa vai ser neném por muito tempo pra gente, né? A É, nossa rapinha. é. Nossa rapinha. Atualmente eu sou diretora acadêmica do currículo Clássico Conversation. E tem 2 anos, então, que o Classical Conversations está no Brasil e que nossa família faz parte, né? Os meninos estão cursando esse currículo. Agora eu Uhum. vou falar sobre a Aline, a parte que vocês não sabem. A Aline, ela foi nossa aluna na nossa primeira turma de educação clássica, do Cineduc, sempre participou das edições do Cineduc, e a gente tem uma tradição que é encerrar o Cineduc com um cordel com todo o resumo de todas as palestras, e a Aline é a nossa artista que faz esse cordel do final do Cienduc. O ano passado não fiz, né? Não Pois teve. é, né? Você estava com o bebê, né? Mas esse ano, se Deus quiser, né, Aline? Isso aí. E além disso, a Aline, a gente vem conversando durante alguns anos, né? Esse projeto de tutoria clássica. Ela vem perguntando para mim, para a Gaba, né, como é que seria esse projeto, qual é a demanda das famílias homeschoolers, porque ela Uhum. tem esse desejo mesmo de estar auxiliando dentro da metodologia clássica, então ela montou essa consultoria, e agora a Aline
tem integrado a equipe do Clássico Conversations na parte de História do Brasil, nos ajudando a adaptar o nosso currículo para a realidade brasileira. Então, essa é a face oculta da Aline que vocês não conhecem. E que ela não ia falar, então eu falei. Tá certo. Ai, ai. O que para mim é uma honra, né? Principalmente tá aí trabalhando com o Classical Conversations, que eu acho um currículo assim maravilhoso, pelo pouco que eu conheço, né? Estou conhecendo, e com pessoas que eu admiro tanto, né? Como a Renata e tantos outros, a Gaba também. Então, eu Obrigada. espero que seja uma parceria aí, né? Que venha De mesmo a muito tempo, né? permanecer, isso. Sem dúvida, sem dúvida. E daí surgiu, né, Aline? A Aline, depois de fazer uma etapa do trabalho, surgiu essa vontade de estar falando um pouquinho sobre a história do Brasil, né, Aline? Sim. É algo assim, a história em si, eu sou apaixonada, né? Desde quando eu comecei a fazer a universidade, eu realmente vi que era aquilo mesmo que eu queria. E história do Brasil, assim, não era algo que me chamava tanta atenção no início. Eu gostava muito da história universal e de alguns temas específicos. Mas a história do Brasil, eu tinha um pouco de dificuldades, e depois eu fui entender o porquê, né? Que é, assim, o que eu quero começar a falar com vocês, né? Das dificuldades que nós temos de estudar a história do Brasil hoje. Então, nós hoje enfrentamos um processo que vem assim há alguns anos, cerca de 50 anos, que se intensificou, né, mais, que é a mudança do currículo, a mudança da estrutura de como se estuda história no Brasil. E isso vem muito por conta do pensamento marxista, né, de esquerda no Brasil, que, como muitos sabem, né, tomou muito cenário cultural do nosso país, principalmente a partir do regime militar. Então, isso originou assim, algumas mudanças que eu considero muito drásticas, né, nos nossos estudos de história. E uma delas foi pegar essa disciplina para servir a militância, né? Então, os temas da história que a gente estuda, os personagens, eles têm que servir a essa militância, né? Então, a gente fica sem ver, principalmente na escola, né, normal, muitas coisas. E aí fica aquela história, às vezes, maçante, que se resume apenas em oprimidos e opressores, né? Verdade. Você aprende que os portugueses são maus, que vieram destruir nosso país, que os índios e negros são os oprimidos, né, que são os coitadinhos da história, e a história só fica em torno disso, né? E aí passamos por cima de vários personagens, de várias estruturas importantes, né? A formação nossa própria formação cultural, enfim, uma série de coisas que nos fazem ter, né, essas problemáticas até mesmo dentro da universidade. Né? Se eu for relatar aqui para vocês como foi minha disciplina de História do Brasil, né, alguns aqui talvez nem acreditem, mas assim, foi uma formação bem deficiente e bem ideológica mesmo, né? E eu acho que esse é um problema da nossa geração. Da Sim. geração de agora, mães educadoras e pais educadores. Nós colhemos e bebemos de todas essas fontes, né? Uhum. Então, hoje, a gente se vê meio perdido, né? Dentro desse contexto de história do Brasil. Como ensinar para os nossos filhos? Uhum. Porque, como você disse, os materiais de, sei lá, de 40 anos para cá, estão todos impregnados por uma cosmovisão que não é a cosmovisão da grande maioria das famílias educadoras, né? Uhum. Sim. E nas escolas, assim, né, como eu estou lá dentro,
a gente vê mesmo grandes dificuldades até de fazer algo diferente, né? Você encontra muita resistência em coisas básicas, né? Como um exemplo, você ensinar sobre datas, né? Sobre personagens assim, históricos, para biografias, para o aluno ter ciência, fazer cópias, enfim. Todas essas coisas, né? Que são consideradas ultrapassadas e a todo tempo você é meio que forçado ou colocado contra a parede para falar sobre política, falar sobre coisas, né, movimentos sociais, enfim. Exato, exato. Os meus meninos, Aline, fizeram a prova do Enseja tem mais ou menos 1 ano e meio. E Uhum. para certificação do ensino fundamental. E aí, a nossa educação, para quem não sabe, é uma educação clássica, a Aline vai explicar, um modelo clássico de estudar a história do Brasil. Enfim, quando chegou 1 mês antes da prova, eu falei, meninos, vamos ver os cadernos de estudos que o governo nos dá para poder situar aí o que vai ser cobrado. E assim, a começar pelo caderno, né, de estudos de história, história, principalmente história do Brasil, uma história de maneira geral. E tá lá disponível, gente. É só entrar lá no INEP que vocês vão achar. E pela prova, é exatamente isso que você falou. Os meninos falam, mãe, a nossa prova de 20, 30 questões de história tinha uma questão com uma caravela e perguntando qual era que era, dos exploradores e tal. O resto era só movimento social, era só minorias, é só opressores e oprimidos, é só favela e zona nobre. Então, esse conflito, né? E realmente é de chorar. Se vocês pegarem um caderno de ensejo, eu acho que como a Aline, eles resolvem resumir tudo, que são 7 capítulos só, eles têm que dar toda a doutrinação ali, em 7 capítulos. Então fica muito à vista como a história é relegada e como o viés doutrinário ele fica exacerbado, né? Se vocês tiverem alguma curiosidade, chega lá para vocês verem. É terrível mesmo. Nossa, tem hora que dá uma tristeza mesmo de ver como que essa geração, né, está sendo influenciada e cada vez mais sabendo menos. Eu chego assim em turmas de ensino médio e pergunto fatos muito, muito básicos para eles, né, para fazer assim às vezes uma avaliação diagnóstica e eles não sabem assim coisas tipo quando aconteceu a independência, quem foi o personagem principal, né? Muito mal sabem que Cabral chegou ao Brasil em 1500. Então, assim, muita coisa terrível mesmo. Acho que faz parte de um projeto, acho não, né? Tenho certeza, um projeto de poder que requer a retirada da memória do nosso povo e, consequentemente, do sentimento de pertencimento da nossa nação, né? Aquele pertencimento, aquele patriotismo, aquele vínculo com os nossos heróis, com a nossa história, né? Então, isso realmente é um projeto intencional, né? De emburrecimento do povo brasileiro. Sim, e os dados estão aí para comprovar isso, né? Exatamente. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas não têm muitos argumentos, principalmente da esquerda, e logo falam assim, mas você quer dizer que a culpa toda é só da esquerda, né? Só do pensamento, né? Infelizmente, a maior parte, eu creio que sim, né? A forma como eles, principalmente os intelectuais, né? Que os autores de livros didáticos, de livros em geral sobre história, eles têm conduzido, né? Essa disciplina, infelizmente, tem sido assim, tem trazido resultados negativos, né? E talvez a consulta que as pessoas fazem para fazer o material de história do Brasil são sempre as mesmas, né? A referência bibliográfica são sempre as mesmas,
E se perdeu, talvez você estava lá na academia, se perdeu a questão das fontes primárias. Então, as pessoas Sim, sim. sempre recorrem aos mesmos gurus, né? E daí bebem nessas fontes toda a vida. Então, os livros didáticos são nada mais que uma releitura das edições anteriores, né? É, Então, a gente fica preso nesse círculo, né? é. Vicioso. Releituras muito ruins, né? Por sinal, porque muito ruins. Mas existe uma luz no fim do túnel, né, É, Aline? isso, Graças a Deus. graças a Deus, assim, eu vejo que nos últimos anos, acho que principalmente com o crescimento, né, do homeschooling, muitas pessoas têm, né, se levantado, têm, assim, usado mesmo seus dons, seus talentos, seus trabalhos para contribuir, né, para a mudança desse cenário. Então, assim, já temos materiais, né, bons sendo produzidos e, graças a Deus, aí a gente pode, né, ter, sim, uma mudança, né, nesse Verdade, cenário. verdade. Tá aqui, por favor, deem sugestões de materiais. Nós já vamos, nós já É o que vamos, a gente mais ouve, né? nós já vamos. Mas eu acho que a Aline quer falar um pouquinho sobre como estudar classicamente a história, não é isso? É, vamos lá. A educação clássica, né, ela, como a gente trabalha, né, e enxerga, assim, ela tem três fases, né, que é a gramática, dialética e a retórica. A gramática, a lógica e a retórica, né? E cada fase, ela tem uma demanda, né? Então, assim, você pode estudar o mesmo assunto, né, nas três fases, mas de formas diferentes. Então, até a própria sugestão de materiais vai depender muito da fase, né, que os filhos se encontram, se for para os filhos, né? E, por exemplo, a fase da gramática, né, que é a primeira fase do aprendizado, ela demanda muito uma fase de estar vendo sobre fatos, dados, datas, personagens, nomes, né? Uma fase mesmo de memorização, de ter contato, né, com muitos fatos, muitos acontecimentos, para ir formando mesmo uma memória, né, como a Renata falou, uma memória histórica, uma memória cronológica dos fatos. Então, o estudo é muito voltado, né, para isso. Então, nessa fase é muito importante, por exemplo, a linha do tempo. Aliás, a linha do tempo ela é boa em todas as fases, né? Até para a gente mesmo. Para tudo aqui. Pois é. E assim, eu acho algo essencial para nós ter a consciência cronológica dos fatos, ou pelo menos dos principais fatos do Brasil. Menina, eu acho que é uma das coisas que nós perdemos com a educação moderna. Quem me conhece sabe que eu bato muito nessa tecla, que foi é como se pegasse os fatos históricos e jogaram de grila, como diz aqui em Minas. Jogaram e falaram assim, pega aí, o que você conseguir pegar, foi. Porque não se fala durante muitos anos em linha do tempo. Muitos Sim, anos. sim. De uns tempos para cá é que foi retomada essa questão de estudar cronologicamente, né, a história. Isso. Lá na escola mesmo que eu dou aula, eu não vejo ninguém fazendo isso. Mas eu chego na sala, nos primeiros dias de aula, linha do tempo, vamos ver aqui. Às vezes os alunos até falam, mas isso de novo até vocês, né, pegarem os fatos. Pelo Assim, menos porque... os fatos principais, né? Isso, Precisa ter. E o mais importante, estão falando aqui, né? Como fazer a linha do tempo? O mais importante é você fazer a contextualização de fatos que ocorrem ao mesmo tempo. Isso isso. dá uma perspectiva diferente, até para gente que é adulto, né? Fala assim, poxa Sim. vida, olha, nessa fase aqui, olha só, quem era o nome mais proeminente na filosofia, quem era o presidente das grandes nações na época, qual é o cientista que estava, né, proeminente, e quais são suas ideias.
porque a gente percebe que as ideias e as ideologias, elas perfazem para todos os ramos da história. Então, aí fica muito mais fácil de gravar, né? Isso. E aí, lá na outra fase, né, que é a fase dos argumentos, onde você vai fazendo as conexões, isso se torna essencial, né? Porque você vai conseguindo juntar, por exemplo, o fato da história do Brasil com a história universal, né? Você consegue Exatamente. fazer a Eu sempre relação. falo, eu estou assim, gente, redimindo a minha educação, foi considerada uma educação boa, né? Estudei em bons colégios particulares, mas olha, é a questão da metodologia, né? É toda realmente uma redenção da filosofia educacional, porque eu lembro que eu fui estudar a linha do tempo com os meninos, e aí eu vi que quando os gregos estavam criando os Jogos Olímpicos, né, os inícios dos Jogos Olímpicos, o rei Davi estava reinando lá em Jerusalém. E aí eu, como diz meus meninos, quer dizer, a gente é tão descontextualizado, e assim foi, está sendo, né, do decorrer agora na época moderna que a gente tem estudado, a gente fica, nossa, olha, tal escritora viveu na época de Darwin, olha como é que as ideias delas são na É, literatura. E aí a gente começa realmente a ver a importância da linha do tempo e dessa correlação que a fase da dialética, que a fase da lógica permite, né? A gente começar a fazer isso. essas comparações. E aí você tem um conhecimento do todo, né? Um conhecimento holístico que dá para você realmente ter aproveitamento, né? E assim, voltando à história do Brasil, então ela se divide, né, nos três períodos maiores. Então, o período colonial, de 1500 até 1822, imperial, né, até 1889, com o imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II, e depois república. Então, assim, esses três períodos maiores, se você conseguir encaixar, por exemplo, Tiradentes, né? Qual foi, onde ele teve aí nesse período? Então já é uma grande coisa, porque assim você começa a pegar também o que há de mais importante, o que há de mais importante nessas três fases. Então, por exemplo, a fase colonial ela tem características diferentes da fase imperial. Então, se você consegue ir pegando essas características e colocando os fatos ali, então você vai começando a ter, né, um maior aproveitamento dos estudos em história do Brasil. Então, é importante se você ter isso em mente, memorizar mesmo, né, as datas de início, de fim e pelo menos desses acontecimentos que a gente considera assim os maiores, Mais né, os mais importantes, né? significativos. Uhum. Outra coisa da educação clássica é o seguinte, a educação clássica ela tem um corpo de conhecimentos selecionados, e que a criança ela aprende na fase da gramática a memorizar, e depois na fase da dialética a pensar sobre isso, e na retórica é a continuação. Mas diferentemente da escola, a educação clássica, você não tem que saber tudo de tudo de Sim. modo superficial. Você seleciona o que a Aline está falando, os fatos mais importantes, e daí você aprofunda, porque são fatos marcos, né? São Uhum. marcos. Isso. Para os fatos posteriores ou estão ligados a fatos anteriores. Então, não se preocupe, assim, talvez pegar uma linha do tempo pronta em algum livro que a Aline deve indicar, ou então mesmo na internet, e fazer uma seleção do que é mais importante, né, Uhum. Aline? E aí o povo Sim. fala assim, o que é mais importante? Gente, o que é mais importante é que você sabe que é mais importante. O que está na sua cabeça sobre a história do Brasil? É isso que permaneceu, Uhum. que é importante. Quando você fala Vargas, a Vargas é importante. Né, Juscelino, é importante. Descobrimento do Brasil, é importante. As revoltas, Uhum. entende? Isso que ficou da sua educação é o que é importante. O resto é nota de rodapé. Pega lá a lista dos assuntos que mais caem do Enem. Se você quer uma educação, né,
voltada para Enem, sim. Não, porque Também assim, eu dá. acho interessante, porque no Enem eles cobram fatos, assim, São às vezes a poucos, né? metodologia, às vezes a forma como se cobra esses fatos, né? A gente tem visto há alguns anos que é ideológica, né? Mas o fato em si está lá. Então, por exemplo, Tiradentes, né? Talvez a forma como eles vão abordar Tiradentes pra Verdade. gente é ruim, mas o fato em si é que Tiradentes Sim. foi importante. Então tá lá, né? Eles cobram lá. Então, outro ponto, né, importante, é sobre a literatura, que está muito ligada à história, né? Literatura Eita. nacional, no nosso caso, né? É o pior. Onde a É, gente acha essa literatura? Eu acho que a lacuna, como mãe homeschooler, foi o que me deu mais trabalho na confecção do currículo, foi achar essa bendita literatura que não é enviesada. Foi muito é. difícil. Foi muito difícil. Então, a gente tem a mais clássica, né? E a mais atual, né? Então, assim, tem autores clássicos, mais antigos, né? E modernos. Eu estava me referindo mais à questão da literatura, né? Como gênero Ah, sim. mesmo. Mas eu posso fazer a ponte também das indicações Então tá. bibliográficas. Então, desculpa. Não, tudo bem. É porque às vezes a palavra confunde, né? Mas assim, o que eu queria falar da literatura, né, como gênero, Uhum. é que está muito ligada, né, à história, principalmente em determinados períodos. Por exemplo, o período imperial, que a gente tem grandes nomes, né, como Machado de Assis, José de Alencar, e é importante, né, ter contato com essas obras, porque a literatura ela não tem a mesma função da história, claro, mas ela ajuda, ela é um braço, né, da história, para a gente entender principalmente o imaginário da época, os costumes, né, a forma como eles lidavam com algumas questões sociais, políticas. Então, eu acho que o estudo da história com o da literatura tem muito a agregar, né, um ao outro. E Certamente. E varia, né? Dá uma certa variação, em vez de ficar, ao invés de ficar no livro-texto toda a vida, você pode fazer, inclusive, projetos, né? isso, Trançando com a literatura. Eu digo mais, Aline, com as artes. Porque com certeza. existem pinturas que Sim. retratam épocas, né, importantes da nossa história, e você estudar Uhum. através de obras de arte também é muito gostoso, eles gostam demais, né? Porque lida um Uhum. pouco com o imaginário, é exatamente o que você falou. É. Inclusive, até uma dica para quem passar, né, pelo período de Dom João VI, Dom Pedro I, nesse período houve uma intensa produção de arte, inclusive para narrar a própria história do Brasil, que foi com Debré, com a missão francesa, né, missão artística, que veio com Dom João. Então eles fizeram assim imagens, né, que são muito ricas assim para mostrar como era o cotidiano da época, né, como era a natureza, inclusive, né, daquela época. E realmente tem muito também a agregar, né, as artes plásticas, a E você, arquitetura. aqui em casa, nós usamos muito esse recurso de achar uma obra de arte e ver o panorama histórico da obra de arte. E é um recurso Uhum, muito eficaz, porque além de avaliar a obra de arte por si só, né, também vem todo o panorama histórico. E muitas vezes nem percebem que estão estudando história. é. Agora, sobre a literatura bibliográfica, né, no caso da própria disciplina,
Tem, como eu falei, a questão dos clássicos, que são mais antigos, né? Autores mais antigos, que inclusive nessa nova forma, né, nessa nova metodologia atual que estamos tendo aí em relação à história, eles foram muito relegados, né, esquecidos, assim. Então, por ser considerados ultrapassados, né, com uma visão mais conservadora, mais tradicional da história, que é muito combatida, né, hoje. Então, às vezes, até citar, né, esses autores é contraproducente, né? Está na lista negra. Isso. Porque não são considerados por muitos válidos, né, hoje. Mas os homeschoolers, né, as pessoas assim que, até os historiadores mais conservadores que têm surgido, estão voltando muito a essas obras, indicando, né, uma que está assim, muito em voga agora é a coleção do Pedro Calmon, né, História do Sim. Brasil, do Pedro Calmon. São 6 volumes, ele é do século XX, né, do início do século XX, e escreveu aí uma coleção de uma obra sobre a história do Brasil. Só vai achar em sebo. Em sebo, isso. A maior parte, né, dessas coleções clássicas é em sebo. Eu tenho uma amiga que mudou para fora do país e aí ela tem uma biblioteca de história do Brasil muito, assim, muito peneirada, é aquela que enche os olhos. Eu falei, e aí, vai vender? Ela, não, vai vir aos poucos para minha casa, para fora. Eu falei, ai, que dó. Porque é tudo de sebo, né? Tudo de pesquisa, né? São esses aí que a gente deseja. É. A gente tem outros nomes também, como Hélio Viana, Oliveira Lima, Joaquim Nabuco, né, que tem obras aí a respeito da história do Brasil contada, né, de uma forma mais tradicional, digamos assim, ou mais conservadora, né? Claro que não é porque uma obra é clássica, né, não é porque é uma obra antiga que ela é perfeita, né? A gente tem que também saber fazer a leitura e saber que muitas coisas que são demandas nossas hoje, eles não tinham na época, né? Então a gente também tem que saber fazer essa ponte, né? Não é ter aquele saudosismo, né, clássico de achar que não Tudo era precise perfeito, fazer, né? né? Não precisa fazer nenhuma releitura, nenhuma atualização. Precisa, né? Outra Mas coisa que seria bom ressaltar é a linguagem, né, Aline? isso, É a linguagem. principalmente. Então, para Sim. as crianças, apesar de nós, educadores clássicos, gostarmos de uma linguagem mais rebuscada e tudo, Uhum. talvez não seja aquele tipo de livro que uma criança pequena consiga ler e interpretar o Sim, texto e trabalhar com o texto sem a ajuda da mãe, até que ela se acostume ali, né, com aquele linguajar e tal. Então, só ressaltando isso, que muitas é vezes as pessoas bom. vão atrás e na hora do estudo da prática, falam, opa, tem essa É. questão, né? E eu diria que até mesmo nós, adultos, temos dificuldades, né? Justamente por conta da nossa educação, né? Às vezes E deficiente. que tristeza. E aí a gente tem que se virar, né? Às vezes no De dicionário. leitura, né? É De isso. leitura, né? Dificuldade de leitura, justamente. Verdade, verdade. Mas tudo é possível, né? Aquele que crê e Sim, busca, sim, busca se certamente. aperfeiçoar, né? Sim, Essas obras, inclusive, foi bom você ressaltar, elas não são propriamente para as crianças, né? Elas são para talvez os pais fazerem uma tá. releitura, né? Ou uma adaptação com elas, ou até para a formação, talvez até para a autoeducação, né? Dos pais, primeiramente, para depois estar ensinando os filhos, né? Tem obras específicas para crianças, né? Por exemplo, em relação aos clássicos. Tem o Viriato Correia,
Sim. que tem uma obra História do Brasil para Crianças. E tem outros títulos também nesse mesmo sentido. E muito ligado à literatura, assim, ele, né? Ele conta, assim, a história do Brasil de uma forma bem, digamos, como eu poderia dizer? Não seria Eu, lúdica, seria... eu acho essa forma de aprender história a mais eficiente, que Uhum. é dessa contextualização, essa forma literária de se contar a história. Uhum. É o que permanece na mente das crianças por causa da questão do imaginário, né, da Sim, sim. ambientação, né, dos fatos e tal. Na minha experiência com os meus filhos, e eu acho que outras mães aqui podem dar esse depoimento, é o que, para mim, o que funcionou, eles guardarem, né, os Uhum. fatos, é esse tipo. Eu sempre busco esse tipo de literatura. Uhum. Que é um jeito que a Susan Bauer usa muito, né? Exato, Nos livros dela. exatamente. E Exatamente. que eu sonho em ter uma coleção daquela História do Brasil. Quem sabe? Quem sabe? Mas realmente muito bom para crianças, né? E tem uma mais, digamos assim, mais rebuscada, mas também é para crianças, que é do Olavo Bilac, que é Pátria Brasileira, História do Brasil para Crianças. Também. Hum. Não tem uma linguagem como do Viriato Correia, mas literária, mas dá também. Sim, ele pega os fatos e, de uma forma bem curta, né, ele resume os principais fatos da história do Brasil. Dá para pegar também. E, principalmente na fase da gramática, tem um material, né, muito bom desenvolvido pelo João Marcos Paladino. Verdade. De estudos Isso, sociais. estudos sociais, história e geografia, né? E ele está também prometendo dar mais, como se diz, fazer mais obras sobre história do Brasil, né, voltada ao público homeschooling. Então vamos esperar, né, também aí. Não é? Isso, exatamente. Muito bom. Eu, eu tenho uma indicação, tenho uma pergunta aqui, tá assim, eu tenho gêmeos de 8 anos. Em que fase que eles estão, né, do desenvolvimento? Eu queria lembrar, para quem não conhece educação clássica, apesar da gente dividir por segmentos, como a Aline falou, gramática, dialética e retórica, eu sempre gosto de lembrar que as 3 fases ocorrem em todos os níveis, né, Aline? Só que existe uma proeminência de Isso. características de uma determinada fase com o desenvolvimento da criança. Então, a fase gramática ela é muito marcada pela memorização, pela aprendizagem de modo lúdico, as crianças gostam muito de música, parlendas, poesias, tudo que favorece a memorização. E gêmeos de 8 anos ainda estariam nessa fase, tá? Da Gramática. gramática. Uhum, sim. Agora, como é que eu sei que vai passar para dialética? É um feeling que só a mãe que está educando sabe. Porque ele É. começa a não gostar tanto da memorização e começar a querer investigar o porquê das coisas, né? Então, aí você sabe que eles estão passando para a fase da dialética. É. Você falou da questão da música, é um recurso também muito interessante, né, para ser usado nessa fase, assim, cantar os períodos, né, os fatos da história, né, que eu acho é uma coisa que o Classic Conversations trabalha, né? Sim. Nós temos um app que ele é aberto para, assim, ele é vendido para o público. E aí nós temos todas as sentenças de história, assim, do currículo cantadas, com datas, com tudo, né? Muito Então, bom. nós estamos finalizando a parte para
Nós temos Android para a parte para Mac, né? E depois nós vamos disponibilizar de uma maneira, fazer a propaganda, disponibilizar de uma maneira mais eficiente. Que bom. Voltando a indicações bibliográficas. Isso, eu tenho uma. Ah, pronto, faça aí. Eu tenho uma. Essa daqui, ó, da Associação de Educação por Princípios. Tem Aprender a Palavra. Eu tenho toda a coleção, mas a coleção ela trata de outros assuntos além de história, tá? Mas esse volume 7 é sobre história do Brasil. E com uma cosmovisão cristã, né? E ela é muito interessante porque ela segue o modelo clássico. Tem linha do tempo, tem a parte das perguntas para dialogar sobre o texto, manda fazer as pesquisas. Então, gente, não é o volume 7, não. Acho que é o volume 5. Peraí. Deixa eu ver aqui. Gente, não é. Eu peguei 10 volumes aqui, mas é só procurar lá no site da editora Cristã Evangélica, que vocês vão ver o de História do Brasil. É muito legal. Inclusive, ele fala sobre os mártires da Guanabara, que ninguém sabe da história dos mártires da Guanabara, né? Então, é um olhar diferente para a nossa história. Até ressaltando aí, sobre isso que você falou, quando eu fui escrever, né, sobre isso para o trabalho que eu fiz para vocês, né, o Classic Conversations, na linha do tempo, foi uma dificuldade muito grande achar a bibliografia. Assim. Os livros tradicionais não tem, né? Graças a Deus que alguns teólogos brasileiros se debruçaram, né, sobre isso. Se eu não me engano, Franklin Ferreira fez um extenso trabalho sobre isso, mas a história da igreja, né, nós somos cristãos, a história da igreja no Brasil, ela ainda é bem pouco conhecida, né? Verdade. E é uma coisa que a gente pode agregar, inclusive, né, eu fiquei pensando, depois de fazer esse trabalho, que dá para a gente agregar, né, os fatos da nossa história como igreja brasileira, né, ao estudo, né, da história. Exatamente, que foi apagada, né, da nossa história. Estão pedindo para repetir. William, Aprender a Palavra da editora Cristã Evangélica. No site tem. E o editor é o pastor André Lima, né, nosso tutor lá do CICI. E é muito interessante que essa coleção ela vem caminhando mais ou menos com o currículo do CICI. Então, ela é bem bacana. Tem cada volume, só tem um volume por ano, até o ensino médio. Então, são 10 volumes, mais ou menos. E cada volume tem um tema. Então, tem o da história do Brasil, que eu perdi aqui, gente, mas tem discriminado lá no site. Certo. De novo, Aprender a Palavra. Aprender a Palavra. Certo. Tem uma obra que ainda não saiu, mas eu creio que até o final desse ano ela vai estar pronta e eu estou bem ansiosa para tê-la em mãos, que é organizada pelo Thomas Juliano, que é um dos professores, né? Ele não gosta de ser chamado de historiador, que ele diz, mas é um dos professores de história que aparecem muito na Brasil Paralelo, né? Nos documentários da Brasil. E ele está organizando a gramática da civilização brasileira. Uau! Então, ele disse que vai contemplar toda a história do Brasil, vai ter fontes primárias, vai ter assim, atividades para pais fazer com filhos, e vai ter, acho que muita coisa boa.
Então, vocês também podem pegar assim, já. Inclusive, ele tá com a proposta de financiamento coletivo, aí você já pode entrar lá, reservar o seu para ajudar a produzir a obra e tal. Mas eu acho que vai ser Legal, uma coleção muito boa. E não tá legal. assim caro, tá bem acessível até então o preço, Muito né? bom, muito bom. Muito bom. Nós É, também, do Ceci, nós vamos lançar um material ano que vem, com relação às fontes primárias. Aguardem, aguardem. é, Brasileiro, documentos que bom. brasileiros. E, e assim, até falando sobre fontes primárias, né? Outra dica muito importante é contar, né, com as fontes primárias no estudo da história. Nós hoje temos a facilidade da internet e a internet nos Sim, possibilita, né, ter acesso a muitas fontes da história do Brasil. muitas, muitas. Eu fiquei impressionada esses dias, fazendo algumas pesquisas, com a Biblioteca do Senado. Nossa, tem muitas obras. Sério? É, Porque tem muita coisa em Portugal. Se você digitar na internet, tem alguns arquivos digitais de museus em Portugal, principalmente da época da exploração, né? sim, Das grandes navegações, né? sim, tem. E, mas eu não sabia da Biblioteca do Senado, não. Inclusive tem lá livros digitalizados, né, que já são de domínio público, desses autores clássicos que eu falei, do Pedro Calmon, tem, se eu não me engano, Legal. Ana, tem muita coisa. Eu salvei assim algumas coisas, mas tem muita coisa boa. Também na Biblioteca Nacional, no site da Biblioteca Nacional, e no site Domínio Público também. Acha muita coisa Pois interessante. é, não tem nada, para quem está vindo da escola agora, não tem nada pronto, né? Vida de Não, homeschooler é assim, é desse arregaçar a manga, garimpar e ir aprendendo no processo, porque é uma delícia fazer isso. Com certeza. O melhor, eu acho que a gente ensina e vai aprendendo ao mesmo tempo, né? É uma delícia fazer isso, porque à medida que você tem que buscar alguma coisa que você não sabe direito o que está buscando, você tem que estudar para isso, até para É, você buscar, né? Já que não tem nada pronto, né? Então, é, é uma beleza. Talvez as fontes primárias sejam um bom lugar para iniciar as buscas. Uma linha do tempo e fontes primárias é. Eu não já sei dá para assim, fazer bastante coisa. com certeza. Eu não sei assim se todo mundo domina, assim, o que é uma fonte primária, né? É bom explicar. Mas é uma fonte que foi produzida por alguém ou naquele momento, né? Que estava acontecendo o fato. Então é como se fosse uma testemunha ocular da história. Por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, que foi talvez o primeiro documento histórico do Brasil. Ele veio com Cabral e escreveu a carta, né? Naquele momento ali ele estava relatando tudo que ele estava vendo, né? As impressões dele e tal. E isso nos serve para ver, né? Assim, claro que sempre vai ser parcial, ele nunca vai dar conta da totalidade dos fatos, mas é mais confiável, né, do que você pegar uma interpretação secundária já desse fato, com as lentes de um autor moderno, né, que vai debruçar sobre isso. É bem, bem diferente, né? Você sabe que essa coleção aí que eu falei agora, né, da história do Brasil, no capítulo Os Mártires da Guanabara, tinha uma carta. Eles colocaram no material uma carta de um dos mártires que foi condenado e tal, e aí ele colocou a carta dele, né, o amor por Cristo, o amor pelas pessoas. E quando eu li, menina, com os meninos, não teve jeito. Eu chorei, É, chorei, me emocionei muito. Então, assim, não tem jeito de você não guardar um aprendizado desse, né? Um aprendizado afetivo, não com tem jeito. certeza. É. E até fazendo uma ponte com isso, muito importante também as biografias, né? Eu acho também que Ah, dá sim, essa sensação assim, certamente. de você estar mais próximo, né? Porque você vai entrar em contato ali não só com o fato
bruto em si, mas com as emoções, o contexto de vida, né, familiar, social da pessoa. Então, é muito bom também. Né? Tem a Mari Del Priore, ela é uma historiadora que fala muito da vida privada, né, do Brasil, e ela tem uma coleção História de Gente Brasileira, também muito boa, assim, acessível. Fala aí de muitas coisas que a gente não tem nem ideia, né, do cotidiano, da sociedade no Brasil. E tem uma que também eu quero indicar, que é 101 Brasileiros que Fizeram História, do Jorge Caldeira, que são, assim, menor, né, dos personagens, mas dá já para ter uma ideia até dos próprios nomes e depois fazer uma pesquisa mais específica, mais densa, né? Que vai depender do propósito também, né? E da fase que está. Então, todos esses contextos. Mas é importante ter confias, né, de personagens Certamente. Você me lembrou, vou virar as costas aqui. Peraí, deixa eu só pegar o livro. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, que é dentro dessa perspectiva. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa, perdão. Desculpa. Tá. Você me lembrou, Aline, que estava aqui. Nós estudamos. Quando as crianças saíram da escola, nós começamos, eles tinham 11 anos, os meninos, e a Raquel 9. E eu já indiquei, dá para comprar no sebo. É coleção Mundo da Criança. Teve gente aqui que já teve essa enciclopédia em casa. E tem um volume chamado Gente de Outrora, porque assim, é uma enciclopédia com. Tem um volume que ensina a fazer brinquedos, tem um volume que é As Sete Maravilhas do Mundo, e tem esse volume aqui, que é Gente de Outrora, volume 10, que vai contar a biografia das pessoas, das grandes marcos, né? Das grandes personagens da história e de forma lúdica, né? De forma literária. Uhum. Então, nós estudamos todos eles e, por exemplo, começa assim, a princesa e o menino com Moisés, depois vem Ulisses, Homero, aí chega Aleijadinho, Fernão Dias, Visconde de Mauá, José de Patrocínio, e vai Beethoven, Mozart. E os meninos amavam o momento de leitura em voz audível, era uma coisa super light, leve, mas que eles guardavam através da história do personagem. Um corte na história, né? Então, muito legal. Dentro disso aí que você falou, lembrei agora. Certo. Você acha em sebo, né, gente? Sebo. Então, a gente já vai caminhar para o encerramento, né? Porque pois é. A conversa Posso tá só boa. fazer um resumo? Sim. Deixa eu fazer só um resuminho para ficar na cabeça das pessoas. Então, olha só, pessoal, quais são as direções que vocês podem trabalhar, então, história de uma maneira geral, história do Brasil, de acordo com o que nós conversamos aqui. Linha do tempo, fontes primárias, biografias, obras de arte e bons livros-textos, né? Que a Aline indicou aí vários. Com isso, você faz um belíssimo currículo e você pode trabalhar a história do Brasil desde definição de fatos, contação de histórias com crianças mais novas, até começar a aprofundar mais, né, esses fatos e estudar mesmo a história do Brasil com as crianças mais velhas. Resumir, rapidinho. Muito bom. Mas é isso, a gente precisa estudar mesmo, né, ir atrás, até a gente que já tem o diploma, né, mas enfim, não interessa, a gente precisa se reeducar, né, principalmente nós que temos essa visão cristã, clássica, né, a gente sabe que a gente tem que afunilar tudo, né, para a glória de a perspectiva da
redenção. Falando ali, né? Colocar Deus dentro da história. Colocar a história sob essa perspectiva. Né? Não é um homem que faz a história, mas existe um plano maior para o Brasil, né? Dentro da história da redenção, e que nós precisamos nos apropriar desse plano, né? Desse conhecimento.